Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, povo brasileiro que nos ouve e vê através dos diversos meios de comunicação da Casa, eu quero aproveitar esse tempo, senhora presidente, para fazer 3 registros no dia de hoje aqui da tribuna. O primeiro, 2 registros e uma comunicação, digamos assim. O primeiro é que hoje é o dia 10 de maio, Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus. E eu tive a iniciativa de apresentar ao Senado Federal a ideia de iluminar a cúpula da nossa casa com a cor roxa em apoio à campanha de conscientização na luta contra o lúpus. É uma iniciativa para chamar a atenção das pessoas sobre estas e outras doenças graves e raras. Esta data é considerada o Dia Internacional de Atenção à Pessoa com Lúpus, uma doença rara, autoimune, inflamatória, crônica, que faz com que o sistema imunológico do paciente ataque e destrua tecidos saudáveis do organismo. O lúpus acomete cerca de 5 milhões de pessoas no mundo e é classificado, ainda assim, como uma doença rara. E, no Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas são identificadas com algum tipo de doença rara. Aqui no Senado Federal, tive a oportunidade de relatar o PLS 603, de 2011, de iniciativa do senador Vicentinho Alves, que se encontra pronto para a pauta no plenário da Câmara dos Deputados, com o número PL 4703, de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos do Doente de Lúpus e prevê alterações na legislação do imposto de renda para inserir o lúpus entre as doenças cujos portadores serão beneficiados com a isenção deste imposto sobre proventos de aposentadoria ou afastamento motivado pela doença. Temos ainda aqui na Casa 2 outros projetos relacionados ao lúpus, que é o PLS 322/2015, do senador Romário, que estabelece uma política nacional de conscientização e orientação sobre o lúpus e que está na Comissão de Assuntos Sociais, CAS. E o outro é o PLS 293/2009, do senador Paulo Paim, PT do Rio Grande do Sul, que inclui o lúpus e a epilepsia entre as doenças cujos portadores são dispensados de cumprir prazo de carência para ter direito ao auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Este projeto também já foi aprovado no Senado e enviado à Câmara. Esse registro, senhora presidente, para dizer que o Senado está atento a esta situação dos portadores de lúpus em nosso país e tentando dar a sua contribuição com esses projetos que apoiei, que relatei e apoiei, e que nós esperamos, desejamos que a Câmara também possa dar uma sinalização de compromisso com os portadores da doença, do lúpus e de outras doenças raras em nosso país. A outra é uma notícia muito triste, que faço como presidente do PSB nessa tarde, que é registrar a morte do companheiro Simval Galeão dos Santos, aos 74 anos, presidente do PSB em Feira de Santana, na Bahia. Militante do antigo PCB, Simval foi uma figura humana extraordinária, que fez da militância política a principal razão de sua vida. Nascido em fevereiro de 43, formou-se em economia pela Universidade de Feira de Santana. Em depoimento à Comissão Estadual da Verdade, em 2014, da qual era coordenador em Feira, contou que iniciou sua militância política em 1956, na primeira greve de caminhoneiros que acontecia no país. Posteriormente, ingressou no PCB, ainda na clandestinidade, por entender que aquele partido tinha os fundamentos da luta por uma sociedade mais justa. Por sua militância na organização da sociedade em Feira de Santana, foi preso, torturado pela ditadura em 64 e exilado na extinta União Soviética.
Ao retornar para o Brasil, manteve seu posicionamento político alinhado com o PCB. Sem se abater com a mesma coerência de sempre, seguiu determinado a lutar por um país mais justo. Muito firme, de vida extremamente modesta, ajudou a criar o antigo MDB, depois PMDB, mais recentemente o PPS, rompendo com este partido, filiou-se ao nosso partido, o PSB, onde já atuava há 2 anos e era o seu presidente. Nosso partido que ajudou a formar, a fortalecer em Feira de Santana, em toda a região. Simval entrou no PSB quando este tinha cerca de 100 de filiados e deixa o nosso partido com mais de 700 filiados. Eu quero dar o meu abraço de solidariedade a todos os companheiros e militantes do partido em Feira de Santana, a sociedade de Feira de Santana, que conhece a história de Simval, de Galeão, em defesa dos direitos dos trabalhadores e da democracia, e aos seus familiares, em nome do PSB. E, por último, cara presidente, eu quero dar, como ontem disse que o governo da Bahia tem dado boas notícias, eu quero também dar uma outra boa notícia. Para comemorar a decisão do governador da Bahia, Rui Costa, de reduzir o imposto sobre circulação de mercadoria, o ICMS, do querosene, da aviação, de 18% para 12%. A medida está sendo anunciada agora, às 15 horas, pelo governador, com a assinatura de um decreto. Segundo a informação do governo, a medida já tem adesão imediata da companhia aérea Avianca, que aumentará em 9% a oferta de assentos e irá proporcionar uma nova linha entre Salvador e Bogotá e mais 14 voos domésticos semanais. Há 2 semanas atrás, eu recebi aqui no meu gabinete a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, a ABAR, Eduardo Sanovich, e ele explicou que o combustível era responsável por 40% do custo de um voo. Segundo a ABAR, desde 2012, entre 2002 e 2015, a quantidade de brasileiros que viajaram de avião cresceu de 30 milhões para 100 milhões. A meta para os próximos 10 anos é dobrar o número de passageiros transportados no país, alcançando 200 milhões de pessoas. No entanto, o setor terá de reverter a queda de 8 milhões de poltronas ocupadas no último ano. É preciso rever a política da aviação em plano nacional. No ano passado, na CAI, o Senado aprovou a alíquota máxima de 12% para o IMS cobrado pelos estados sobre o querosene da aviação no PRS 55215. Se a tributação sobre o preço de querosene de aviação for revista, com alíquota de 12% do ICMS, as regiões Norte e Nordeste poderão ganhar cerca de 60 novos voos, é o que tem afirmado a ABAR. Portanto, este é um movimento do governador que responde ao interesse do trade turístico na Bahia, que se sentia prejudicado com perdas de voos para outras capitais do Nordeste e outros estados. Esta mesma medida já foi, como disse antes, tomada por outros estados do Nordeste. Elas todas revelam a necessidade de um amplo debate sobre a política da aviação civil em nosso país e como viabilizar e torná-la cada vez mais acessível à população do nosso país, que tem dimensões continentais e que, portanto, continental não pode viver tendo como transporte coletivo, submetendo a sua população ao único transporte coletivo rodoviário. É necessário que a aviação seja fortalecida, a aviação regional e a aviação em geral, nacional, para que nós possamos não apenas desenvolver o turismo, uma grande meta para o desenvolvimento econômico do nosso país, mas principalmente para que todos os brasileiros possam conhecer-se e possam também usar dos equipamentos de saúde, de educação existentes no conjunto do país.
Eu quero, portanto, saudar o governador Rui Costa, que toma esta decisão. Esta decisão que é difícil ser tomada no momento de diminuição da receita nos estados, mas que é indispensável para que nós possamos incrementar o turismo no nosso estado. Muito obrigada, senadora.